Rohim Abaim, sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de estudos Judaísmo para Todos, da Cibra de Porto Alegre. Hoje a gente vai ter uma imperdível palestra, Inquisição e Cristãos Novos, por parte do nosso queridíssimo participante, membro aqui do grupo, o Cláudio Walter. E gostaria de falar um pouquinho sobre a palestra do Cláudio. Eu e o Moré José Blumenthal, a gente teve aí um privilégio de assistir um ensaio da palestra do Cláudio, e a gente aprendeu muito. Eu dizer que aprendi muito é fácil, agora o José Blumenthal dizer que aprendeu muito, aí sim, é uma coisa de muita consideração. Eu vi que o Cláudio ali estudou algumas centenas de páginas de vários livros, e o resultado é o que nós vamos assistir hoje, e eu tenho certeza que vai ser de impacto muito positivo na vida de todos nós, esse conhecimento que o Cláudio está nos trazendo, que deu tanto trabalho e tanto esforço para organizar, para nos passar, mas tenho certeza que vale a pena. Professor Cláudio Walter, ele é engenheiro eletricista, mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutor em Engenharia da Computação pelo Institut National Polytechnique de Grenoble, França. Professor titular aposentado da Escola de Engenharia da URGS, empresário na área de sistemas de gestão empresarial, diretor da Cibra na gestão 2021 a 2023, conselheiro da Cibra na gestão 2023-2025 e membro do grupo de estudos Judaísmo para Todos da Cibra. Então, Cláudio. Nós vamos falar sobre agora a Inquisição. Tu não colocou ainda, Cláudio? Não? Não, tu tem que entrar no Share Screen e clicar no Share, aquele azul. E depois Peraí. Meu Deus. Clica no Screen, né? Aquela tela à esquerda, azul, depois do Share Screen, depois no Share. Peraí. Totalmente perdido. Tá. Bom, então, começou bem, né? Ok. Nós vamos falar da Inquisição e dos cristãos novos. Nós vamos começar pela bibliografia, em geral se termina pela bibliografia, mas nós vamos começar pela bibliografia. O primeiro estudioso da Inquisição foi um rabino, historiador alemão chamado Kaiserling, Meyer Kaiserling. Isso é relativamente recente, né? No século, 200 anos para trás. Mas a maior especialista em Inquisição que existiu no mundo foi a brasileira, nascida na Polônia, Anita Nowinski, professora, doutora da USP, que montou na USP um centro de estudos da Inquisição, basicamente. Ela escreveu vários livros. O principal no qual me baseei é Os Judeus que Construíram o Brasil, né? Além disso, há outros livros interessantes aqui, como, por exemplo, esse publicado aqui em Porto Alegre, da Ieda Gutfred, que alguns de vocês conhecem, Cristãos Novos e Inquisição, um livrinho para, digamos, mais para adolescentes, escrito pela Daniela Weil, sobrinha da Ivone, que aparece aqui, né, filha do Chico, que muitos de vocês devem conhecer. E existe um material muito rico no YouTube, né? O que eu estou contando hoje deve servir como um estímulo para vocês buscarem mais informações. Tem muita coisa interessante aqui.
Outras pessoas, aqui no YouTube, tem várias entrevistas com a Anita Nowinski, com a Daniela Levy. E existe um documentário muito interessante sobre os cristãos novos, os hábitos judaicos que eles mantiveram, que se chama A Estrela Oculta do Sertão, né? E assim por diante. Então, tem muita coisa, principalmente no YouTube. Por que vamos estudar a Inquisição e os cristãos novos? Porque é, em boa parte, a nossa história. Assim como muitos cristãos, hoje são cristãos católicos, luteranos, etc., descendem de cristãos novos, muitos judeus também descendem de cristãos novos. Por quê? Porque muitos cristãos novos retornaram ao judaísmo. Em maior ou menor grau, os judeus alemães, como os fundadores da CIBA, os holandeses, belgas, franceses e os Ashkenazim em geral, descendem, em parte, dos judeus e cristãos novos fugidos de Portugal e da Espanha. Então, os países com maior influência dos cristãos novos são Portugal e o Brasil. Então, a história do Brasil entre os séculos XVI e XVIII, ou seja, mais ou menos entre 1500 e 1700 e alguma coisa, foi diretamente influenciada pelos cristãos novos. Eu acho que eu não disse ainda o que são os cristãos novos, né? Os cristãos novos são os judeus obrigados a se converter ao cristianismo, né? A Inquisição não perseguia diretamente os judeus. Os judeus eram perseguidos pela igreja, pelos governos, pela aristocracia, mas não pela Inquisição em si. A Inquisição, digamos, cuidava só da fé dos cristãos, que os cristãos tivessem uma boa fé. Então, eles ficavam atrás dos cristãos novos, ex-judeus, para ver se eles estavam se comportando bem. Tá? Então, vamos falar um pouquinho dos judeus antes da Inquisição. Antes da Inquisição, na Espanha e em Portugal, dominados pelos mouros. Quem eram os mouros? Os mouros moro é o nome dado pelos cristãos às pessoas morenas muçulmanas que habitavam a Península Ibérica do século VIII até o século XV, mais ou menos. Esses eram os mouros. Entre os mouros, os judeus viviam, entre os muçulmanos, entre os árabes, os judeus viviam muito bem, em paz e prosperidade. Um dos melhores exemplos disso é o Maimônides, que é o maior, digamos, o maior filósofo judeu, que, na realidade, Maimônides nasceu e morreu entre os mouros. Ele nasceu em Córdoba, na Espanha, e morreu no Egito como médico do sultão. Tá? Ele escreveu apenas em árabe, tá? Praticamente falava árabe e escrevia árabe. Então, eles viviam muito bem. Em compensação, na Europa, dominada pelos cristãos, os judeus eram submetidos ao antissemitismo normal, entre aspas. Isso antes da Inquisição. Os judeus viviam em guetos, praticamente como enclaves estrangeiros. Eles não tinham responsabilidade direta frente à justiça digamos, civil do lugar onde eles estavam. Eles não pagavam impostos. Eles não pagavam impostos a Portugal, a Espanha, etc. Eles pagavam impostos sobre transações comerciais, quer dizer, um tipo de ICMS, para suas comunidades e sinagogas, que, por sua vez, pagavam taxas para os governos cristãos. Não eram julgados pela justiça comum, eram julgados por uma justiça própria, os Beit Din. Eles gozavam,
nessa Europa dominada pelos cristãos, de uma relativamente boa situação financeira, de situação econômica. Trabalhavam nas finanças, no comércio, medicina, ciências, artesanato. Interessante, as comunidades judaicas eram propriedade da coroa e lhe pagavam impostos. Era um bom negócio ter uma comunidade judaica. Então, muitas vezes, os reis até se opuseram à Inquisição, porque, ao tornar os judeus cristãos, esses países perdiam os impostos dos judeus. Em suma, esses judeus não eram emancipados, não eram cidadãos comuns, eram um pouco como os nossos índios até uns 50 anos atrás. Essa situação veio a se alterar apenas com o Iluminismo, século XVII, XVIII, e Iluminismo do ponto de vista cristão, e a Haskalah, que foi o movimento judaico correspondente, que estimulava os judeus a aprender a língua do país, a ir para escolas normais, né? A se integrarem, a serem judeus de, digamos, alemães, franceses, italianos, etc., de religião mosaica, e não judeus totalmente diferentes do resto da população. Nós podemos falar de duas inquisições. Uma foi a Inquisição medieval, que não era dirigida contra os judeus e cristãos novos. Essa visava as heresias, os hereges. Havia várias dissidências cristãs à Igreja Católica, como os cátaros e albigenses. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Já a Inquisição moderna, essa Inquisição medieval, foi até o século XIII, ou seja, até 1200, 1300, mais ou menos. A Inquisição moderna, que foi de 1400 até 1800, aproximadamente, essa sim visava principalmente os cristãos novos, mas também aproveitava para pegar alguns cristãos velhos que não se comportavam, que eram considerados hereges. Tá? Agora, independente da Inquisição, que foi uma instituição da Igreja, a Igreja e os governos, normalmente cristãos, perseguiam os judeus e os moros. Se alguém tiver uma pergunta, por favor. Os grandes responsáveis pela Inquisição foram, os grandes, principais responsáveis pela Inquisição, foram a Igreja Católica e os governos da Espanha e de Portugal. Mas, para a honra da Igreja Católica e desses governos, não havia unanimidade, nem na Igreja, nem nos Estados. A grande motivação oficial da Igreja e dos Estados era a pureza da fé cristã e a salvação das almas. Mas, na realidade, havia fortes interesses econômicos, como sempre há. Né? Na realidade, os judeus, aqui, com a conversão, o Tesouro Real confiscava a maior parte, ou todos os bens dos judeus, mas deixava de receber os impostos que eles pagavam como judeus, que não eram mais judeus, eram cristãos. Após a conversão, os judeus se tornavam cristãos novos e voltavam a prosperar. Tá? Esse negócio é interessante. Eles voltavam a prosperar porque eles não tinham mudado de personalidade. Os negócios continuavam. Né? Então, objetivo, estou repetindo aqui, declarado, era a fé e a salvação da alma, mas havia outros objetivos políticos e econômicos de parte da nobreza e da igreja. A Inquisição era formalmente uma organização da igreja, mas seu controle era disputado com os estados também, Espanha, Portugal principalmente. Os julgamentos da Inquisição eram feitos pela Inquisição, pela igreja, mas as penas, normalmente prisão, tortura, morte, eram executadas pelo Estado. Então, nisso, a igreja lavava as mãos. Ele é culpado, mas agora o Estado é que vai matá-lo, vai
queimá-lo. O principal local da Inquisição foi a Península Ibérica, né? Entre 800 e 1200, como já falamos, os mouros dominaram a Península Ibérica. Entre 1100 e 1492, havia, entre 1100 e 1492, houve guerras visando a expulsão dos mouros pelos cristãos, inicialmente em Portugal, depois na Espanha, concluindo em 1492, que, mais ou menos por coincidência, mas não totalmente por coincidência, foi o ano da descoberta da América por Cristóvão Colombo. Em 1492, então, neste ano, os reis católicos da Espanha, Fernando e Isabel, exigem a conversão ou expulsão dos judeus. Eles podiam optar, ou se convertiam ao cristianismo ou eram expulsos. Aí, Dom João II de Portugal ofereceu um bom negócio, estadia de 8 meses, mediante taxas. Os judeus pagavam taxas para ficar em paz 8 meses em Portugal. Em função disso, 90 a 120 mil judeus foram para Portugal, e a população de Portugal chegou a ser superior a 15%. Em 1496, para sua filha, a filha dos reis católicos, casar com o rei de Portugal, os reis católicos da Espanha exigem a expulsão dos judeus de Portugal. Então, eles puderam ir para Portugal, mas depois foram expulsos. Todos deixavam seus bens. Em 1497, um ano depois, de novo, houve a opção da conversão, porque os judeus, o rei de Portugal até tentava manter os judeus lá, porque eles ajudavam na prosperidade econômica, portanto, a se manter independentes da Espanha. Em 1500, Cabral descobre o Brasil. Então, as navegações foram uma meia coincidência. O Santo Ofício da Inquisição existiu entre 1536 e 1821. Observem, é recente isso, são há 200 anos, é relativamente recente, estamos em 2023. Né? Nesse período, houve muita emigração para Amsterdã, para Antuérpia, hoje na Bélgica, para Hamburgo, para o Brasil. Dezenas de cristãos novos foram para Portugal e para o Brasil. Para onde foram os judeus da Espanha e Portugal que não quiseram se converter ou aceitaram mal a conversão? Um exemplo foram para a França. Exemplo mais, digamos, um personagem importante foi Rashi, o principal comentarista da Torá. O outro, o filósofo francês Michel de Montaigne, que tinha mãe sefardi. Foram para Itália, que não era unificada ainda, foram para cidades de Veneza, Verona e outros, e que criaram os guetos, o que vem do italiano borghetto, né? Um burgo pequeno. Foram para a Alemanha. Vários cristãos novos portugueses, havia vários cristãos novos portugueses entre os fundadores do primeiro Banco de Hamburgo, em 1609. Isso funcionava no norte da Alemanha, próximo a Hamburgo, em Altona, Emden e também na Suábia, perto de Augsburg. Foram para Amsterdã, onde construíram uma belíssima sinagoga, que é chamada até hoje de sinagoga portuguesa, e fizeram um grande comércio com o Brasil. Por exemplo, Spinoza, o filósofo judeu Spinoza, era filho de cristãos novos vindos de Portugal. Foram para Antuérpia, onde trabalharam com diamantes e também açúcar. Foram para vários pontos da Europa
oriental, Polônia, Rússia, Lituânia, também foram para o Império Otomano, para a Turquia, Palestina, África do Norte. Então, as navegações para o Brasil não foram totalmente coincidência. Então, as opções dos judeus eram expulsão, deixando todos os seus bens, ou conversão para o cristianismo. Os alvos da Inquisição foram os cristãos novos, tá? Não os judeus. A Inquisição não perseguia diretamente os judeus, ela perseguia os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Essa perseguição começava com uma denúncia, ninguém dizia para eles quem os havia denunciado, aí eles eram torturados até confessarem e até delatarem seus vizinhos, seus parentes. Tá? Só que aconteceu o seguinte, a conversão mudou a religião oficial, porque tinha que se converter para sobreviver. Mudou os rituais aparentes, a missa, a confissão, a comunhão, etc. Mas, por várias gerações, não mudou as convicções. A Inquisição não podia controlar o que as pessoas, o que os cristãos novos pensavam. Por várias gerações foram escondidos hábitos e rituais domésticos, criando alguns sincretismos, isto é, cerimônias misturadas entre judaísmo e cristianismo. Na realidade, não se abandonam séculos, milênios de hábitos e educação familiar por um processo legal. Me converti, agora sou cristão, ponto. Apesar de convertidos, mantinham a mesma atitude perante a vida, e isso é o grande plus do judaísmo, essa atitude perante a vida. Portanto, de um certo realismo positivo para o sucesso profissional. Mas, agora, como cristãos novos, como eles continuavam tendo sucesso, eles continuaram constituindo uma classe profissional que concorria economicamente com a aristocracia cristã velha tradicional. Então, não adiantou se converter se está fazendo a mesma coisa. Vamos persegui-los. Aí vem um ponto bem interessante, que é o papel da mulher nesses tempos. Tipicamente, os homens cuidavam dos negócios e os homens cuidavam da sinagoga, né? Mas, nessas épocas de grandes riscos para a vida, os negócios e o judaísmo, as mulheres assumiram papéis fundamentais. Para isso, foi fundamental o costume judaico de alfabetização. As mulheres aprendiam a ler, escrever, fazer cálculos. Não desde a Idade Média, não todas, mas uma grande proporção de mulheres judias tinham cultura. O que pôde acontecer com isso? Muitos homens foram mortos, mas as mulheres conseguiram manter a condução dos negócios. Segundo, com a Inquisição e as perseguições impossibilitaram as manifestações públicas do judaísmo mantidas pelos homens nas sinagogas. Portanto, o judaísmo foi secretamente transferido e continuado nas casas, nos lares, principalmente pelas mulheres. Um negócio muito interessante. 3 exemplos notáveis, dos quais nós vamos falar: Grácia Mendes, Branca Dias e Ana Rodrigues. Alguns de vocês já terão ouvido falar nessas pessoas. A primeira que nós vamos mencionar é Grácia Mendes, nascida nazi. Ela nasceu em Lisboa, em 1510, de uma família cristã nova rica. Com 18 anos, casou com seu tio Francisco Mendes, também cristão novo, comerciante. 10 anos depois, tornou-se viúva
e herdou um império comercial de especiarias e instituições bancárias. Ela era fantástica. Fugiu para Antuérpia, que estava sendo perseguida, onde trabalhou com o cunhado Diogo Mendes, cristão novo. Agora vem o mais interessante. Ela montou uma rede internacional de ajuda aos cristãos novos portugueses em fuga. Né? Os cristãos novos portugueses tiveram que fugir. Ou os judeus, os cristãos novos, tiveram que fugir. Inclusive escondendo-os em seus navios de carga. A Grácia Mendes tinha navios. Ela se mudou para o Império Otomano, ou seja, Constantinopla, Istambul, onde expandiu ainda mais os negócios, ajudando a trazer mais de 200 mil judeus. Ou seja, boa parte dos judeus turcos e gregos hoje são descendentes de judeus portugueses, espanhóis. Em Ferrara e em Istambul, a Grácia Mendes criou gráficas. Olha, o Gutenberg não fazia tanto tempo que tinha criado a imprensa, mas ela criou gráficas, publicando várias obras de conteúdo judaico, principalmente em ladino. Ladino era a língua, ainda tem gente que fala ladino, era a língua falada pelos judeus sefardim, assim como o Yiddish era falado pelos judeus ashkenazim. Agora vem uma coisa extremamente interessante, com seu sobrinho Yosef Nazi, duque de Naxos, duque pelo Império Otomano. Planejou uma nação judaica na Palestina, chegando a arrendar terras em Tiberíades. Fantástico, né? Sionismo em 1500 e pouco. Em 1569, faleceu em Istambul, com 59 anos. Agora vamos falar um pouquinho dos cristãos novos e das descobertas marítimas, né? Do Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, etc. Os judeus foram importantes aperfeiçoadores, não necessariamente inventores, de, primeiro, instrumentos como o quadrante, o astrolábio e o sextante. Para que eles servem? Para a pessoa no navio, para o navio poder calcular a sua latitude, quanto ele está, quantos graus a norte ou sul do Equador. Através da medição do ângulo de uma estrela, eles apontam para a estrela e medem o ângulo com relação ao horizonte. Para aproveitar bem esses instrumentos, os dois astrônomos judeus criaram as chamadas tábuas afonsinas. Elas foram criadas entre 1262 e 1272. Importante agora, por que os portugueses se interessaram por isso? Porque o comércio era dominado pelos genoveses e venezianos, que faziam as rotas para o Oriente, para as Índias. As expedições dos portugueses tinham por objetivo concorrer com os italianos, genoveses e venezianos. E, para isso, Dom Henrique, o Navegador, todos já ouvimos falar disso nos livros de história do colégio, que viveu de 1394 a 1460, e seu pai, Dom João I, convidaram vários cientistas judeus que constituíram o núcleo da Escola de Sagres. Já ouviram falar da Escola de Navegação de Sagres? Pois é. Então, a Escola de Sagres foi formada em volta de um núcleo de cientistas judeus. Além disso, na Espanha aconteceram coisas parecidas. Além disso, eles ajudavam a financiar as expedições. Então, por que os cristãos novos vinham para o Brasil? Primeiro, para ficar mais longe da Inquisição, né? Ficar mais longe de Portugal e Espanha, porque lá é que tinha o grande perigo. Segundo, para fazer bons negócios. Que bons negócios? Primeiro, pau-brasil, que foi o primeiro, digamos, a primeira commodity do Brasil, liderada por Fernando de Noronha, outro cristão novo. A cana-de-açúcar. Os cristãos novos já cultivavam a cana-de-açúcar nas costas da África, na Ilha da Madeira.
e se tornaram importantes senhores de engenho no Brasil, inicialmente no Nordeste, depois, quando o Nordeste foi ocupado pelos holandeses, mais nas proximidades do Rio São Paulo. Finalmente, minerais e índios. Eles buscavam minerais e índios, algumas coisas não tão honrosas para nós, mas temos que ver a época. Para isso, surgiram os bandeirantes. Os bandeirantes que foram, em grande parte, comandados por cristãos novos. Os bandeirantes visavam minerais índios e também as reduções jesuíticas, porque as reduções jesuíticas eram tradicionais aliados da Espanha, inimiga de Portugal. Então, foi... Vamos falar um pouquinho de... Isso. Uma das famílias mais conhecidas de cristãos novos na agricultura do açúcar foi a de Diogo Fernandes e Branca Dias. Branca Dias mantinha secretamente o judaísmo, praticando em casa. Foi denunciada, aprisionada, levada para Lisboa, e julgada e condenada à prisão, após os quais voltou ao Brasil. Cristãos novos, só um pouquinho, está aqui. Cristãos novos importantes, Gaspar da Gama, muito interessante, nasceu em Poznan, agora em polonês, na Polônia, e morreu, não se sabe direito, em Calicut, na Índia, ou em Lisboa. Era um comerciante de origem judaica, Gaspar da Gama, que atuou como intérprete e prestou vários serviços aos portugueses da Índia, onde foi encontrado por Vasco da Gama. Então, o Vasco da Gama foi uma espécie de padrinho, por isso o Gaspar se chamou da Gama também. Ele falava várias línguas do Oriente e Ocidente, navegou com várias esquadras portuguesas entre a Europa e as Índias, inclusive com a esquadra de Pedro Álvares Cabral para o Brasil. Ele foi um dos primeiros europeus a tentar se comunicar com os índios tupiniquins. Vamos falar um pouco depois de Branca Dias e Diogo Fernandes, um casal. Vamos falar também dos bandeirantes, vamos falar de Fernando de Noronha, descendentes de cristãos novos do Brasil, daquela época, por exemplo, Vinícius de Moraes, por exemplo, os Buarque de Holanda, tanto o sociólogo, o irmão que fazia dicionários, e o Chico, né? E o Chico, esses dias, fez uma menção a isso. Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, o rei de Portugal, quando ordenou a expulsão dos judeus em 1497 e a sua conversão forçada em 1497, um ano depois, arrendou o Brasil inteiro por 10 anos ao cristão novo Fernando de Noronha, que liderava um grupo de negócios, um grupo de homens de negócio, em sua maioria também cristãos novos. Qual era a obrigação do Fernando de Noronha? Anualmente, enviar a Portugal 6 navios carregados de mercadorias, descobrir novas terras, construir e manter fortificações. Os benefícios, o que ele ganhava com isso? Ele ganhou o monopólio do corte e exportação de madeiras e todas as demais mercadorias. Mais tarde, Fernando de Noronha tornou-se donatário vitalício do arquipélago das ilhas de Fernando de Noronha, que ele mesmo havia descoberto. A principal riqueza de Portugal, no início da colonização, foram as plantações e o engenho de açúcar. Quase todas as primeiras plantações e engenhos foram montados por judeus ou cristãos novos, portugueses e holandeses, que já conheciam o processo da Europa, Ilhas de São Tomé, terras, etc. E financiados por banqueiros judeus ou cristãos novos, também portugueses e holandeses. Essa tradição agrícola
se manteve até o fim do século XVIII, apesar das prisões e confiscos de propriedade pela Inquisição. Para nossa não grande honra, esses engenhos de açúcar usavam trabalho escravo, né? Fazia parte na época, e a produção era principalmente voltada para a exportação. O açúcar era levado em navios e, quando chegava em Portugal, pagava alfândega, né? O que era uma boa renda para a coroa portuguesa. Branca Dias. A Branca Dias, a Branca Dias e o marido foram dos primeiros senhores de engenho do Brasil. Eles não foram particularmente prósperos. Em 1543, ou seja, pouco depois da descoberta do Brasil, acusada de judaísmo, foi sentenciada a, primeiro, abjuração pública, 2 anos de cárcere e hábito penitencial, eles tinham que usar uma espécie de fantasia, ficando reservada a sua comutação e dispensa. Branca Dias apresentou uma petição ao Santo Ofício em que pediu dispensa do tempo que lhe faltava cumprir, tendo sido a mesma concedida, talvez por ter 7 filhos pequenos para criar. Então, ela voltou para o Brasil, ela foi presa, foi levada para Portugal, foi solta, voltou para o Brasil, onde ela e o marido tiveram mais 4 filhos e onde retomaram o judaísmo e seus costumes secretamente no andar superior de sua casa. Após meio século, ou seja, em 1600 aproximadamente, a Inquisição voltou a processar a família de Branca Dias. Filhos e netos foram presos sob acusação de reconversão ao judaísmo, sendo enviados para Lisboa e punidos em autos da fé, ou seja, foram torturados, queimados, etc. Entre os descendentes mais conhecidos da Branca Dias, documentado, nós temos Renato Aragão, Ciro Gomes, Marisa Monte e várias outras centenas. Né? Aqui na... Cláudio, só um pouquinho. Para mim, o último slide que aparece está escrito Branca Dias com uma foto dela. Tu passou Sim. adiante ou não? Tá bom. Deixa eu ver. Não é esse aqui que tu está vendo agora? Eu estou vendo uma foto dela agora. Plantações. Branca Dias é uma foto dela com nomes de livros do lado esquerdo. Isso, exatamente. Tá. Essa aí. Tá bom, tá bom. Tá? Então, aqui nós temos livros bem conhecidos do Arnaldo Nisquier, um livro relativamente recente, um documentário do Cândido Pinheiro Coren de Lima, que é um cristão novo que voltou para o judaísmo, né? E uma peça de teatro escrita por Dias Gomes, O Santo Inquérito. Então, tem bastante bibliografia sobre Branca Dias. Finalmente, eu vou falar um pouquinho da última mulher importante. Aqui eu vou me permitir ler um pouco, já estou lendo bastante, né? A chamada Ana Rodrigues. Né? Ela veio para o Brasil com os primeiros dos seus 7 filhos e o marido, na mesma nau em que viajava Mendes Sá, para assumir o cargo de governador-geral do Brasil. Enriqueceram através do seu trabalho como comerciantes e produtor de açúcar. Após 2 décadas, Ana Rodrigues ficou viúva e enterrou seu marido, segundo a tradição judaica, com o intuito de aí também ser enterrada ao seu lado. Em 1591, com a chegada do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, devido a denúncias por parte de outros proprietários de terras de que a família praticava sua fé original, toda a família foi acusada de heresia, práticas judaizantes, como a preparação de alimentos cerimoniais, celebrações do calendário judaico tradicional, jejuns, orações, posse e leitura de livros sagrados, e de terem criado uma espécie de sinagoga clandestina na sua propriedade.
né? Agora é interessante também, as acusações mais graves recaíram sobre as mulheres, consideradas as principais responsáveis pela transmissão e valores das práticas de sua religião, principalmente a matriarca Ana Rodrigues, já octogenária, em 1591. Ela foi presa, enviada para Lisboa, onde seria julgada, mas faleceu nos cárceres da Inquisição. Não devia ser uma maravilha esses cárceres, né? Não chegando a ouvir a sentença que a condenou à morte na fogueira quase uma década depois. Foi a primeira mulher a ser julgada e condenada à fogueira na América Portuguesa. Agora vem outra questão interessante. Vocês se lembram, nós nos lembramos de que houve a invasão dos holandeses, como é que chamava? Conde de Nassau e sua turma, no Nordeste, Recife e proximidades. Quando veio essa turma do Conde de Nassau, vários judeus portugueses que haviam fugido de Portugal para Amsterdã e, muitas vezes, voltado de cristão novo para judeus, participaram da invasão holandesa. Agora nós estamos, então, na América Holandesa, onde aconteceu foi construída em 1636, a primeira sinagoga das Américas, América do Norte, Central e do Sul, Kahal Kadosh Sur Israel, na Rua dos Judeus, em Recife. Agora vem também bem interessante a história do rabino Isaac Aboab da Fonseca, também judeu português, cristão novo, retornado ao judaísmo. Em 1642, ele foi enviado de Amsterdã para dirigir a congregação, essa Kahal Kadosh Sur Israel, no Recife. 1654, poucos anos depois, capitulação aos portugueses. Os portugueses ganharam a guerra. 23 judeus viajaram para Nova Amsterdã, futura Nova York, Ilha de Manhattan, formando a primeira comunidade judaica da América do Norte. Aí também tem livros muito interessantes sobre essa viagem. Aqui nós temos uma imagem uma foto da sinagoga Kahal Sur Israel, que ainda existe. Não sei se é usada, não tenho certeza. Acho que é usada, sim. Então, os judeus lá tiveram uma história complicada. Eram judeus forçados à conversão na Espanha ou em Portugal, se tornaram cristãos novos, emigraram para Amsterdã, voltaram a ser judeus e de lá foram para o Recife. Então, fundaram essa sinagoga, depois de 2 voltas. Agora vem um personagem bem interessante, que é o rabino Isaac Aboab da Fonseca, que viveu de 1605 a 1693. Viveu bastante, né? 88 anos para a época. Nasceu em Portugal, o Isaac Aboab da Fonseca, filho de cristãos novos, em 1605. Quando ele tinha 7 anos, a família emigrou para Amsterdã e reassumiu o judaísmo. Então, ele estudou para ser rabino e passou a ser o rabino de uma das 3 sinagogas sefardi de Amsterdã. Agora, em 1642, ele tinha 30 e tantos anos, 37 anos, se tornou rabino da sinagoga Kahal Sur Israel, essa da fotografia que mostramos antes, de Recife, ocupado pelos holandeses em 1624. Após a ocupação holandesa, a maior parte dos... Interessante, é? A maior parte dos habitantes europeus do Recife eram judeus sefardim de origem portuguesa, emigrados para Amsterdã por causa da Inquisição. Essa sinagogazinha tinha mikvah e yeshiva. Em 1654, nós já vimos, Portugal retomou Recife e o rabino Isaac Aboab da Fonseca voltou para Amsterdã
e se tornou chefe da comunidade sefardi. Agora vem. Em 1656, ele foi um dos eruditos, um dos participantes do Beit Din, do Tribunal Rabínico, que excomungou Spinoza, né? Que era um filósofo judeu importante, mas que tinha posições um pouco heterodoxas, né? Sobre o que era Deus e tal. Então, agora vem o Isaac Abu da Fonseca, foi perseguido e foi para cá, para lá, etc., mas quando voltou para Amsterdã, ele ajudou a excomungar Spinoza. Mas isso pode ser explicado, né? Tudo isso, né? Ele nasceu em Portugal, fugiu, etc., etc. A Inquisição ainda existia e ela não estava, era muito forte em Amsterdã, mas ela estava próxima, né? Então, os judeus tinham que se preocupar em não incomodar muito os cristãos. E as teorias de Spinoza, eu fiz uma palestra sobre Spinoza no ano passado, eram bastante chocantes, tanto para judeus como para cristãos. Então, por prudência, eles ajudaram a excomungá-lo, ou seja, afastá-lo da comunidade judaica. Depois, mais tarde, esse Isaac Abu da Fonseca apoiou o falso Messias Shabbatai Tzvi. Esse já é mais discutível, né? Porque ele foi uma espécie de... tentou ser um grande profeta, Messias, mas acabou se convertendo para o Islã, né? Então, mas foi apoiado pelo Isaac. Bom, ninguém é perfeito. Entre 1671 incentivou a construção da sinagoga portuguesa de Amsterdã e morreu em 1693. Aqui nós temos duas imagens da sinagoga portuguesa de Amsterdã. Eu acho que, não sei se ela funciona como sinagoga ou como uma espécie de museu hoje em dia. Eu tive a oportunidade de visitá-la em 1980, alguma coisa assim. É realmente impressionante, né? A sinagoga portuguesa de Amsterdã. Aí se falava português em Amsterdã, nessa sinagoga. Outro personagem interessante foi o padre Antônio Vieira. Sobre o padre Antônio Vieira, a Anita Novensky, deixa eu virar aqui, já está. A Anita Novensky escreveu um livro, foi o último livro que ela escreveu, foi editado póstumamente, A Luta em Glória do Padre Antônio Vieira. Tá? Muito interessante esse livro. O último livro da autora, ela faleceu em 2021, e o livro saiu em 2022, alguma coisa assim. O padre Antônio Vieira, ele era uma pessoa bem prática. Ele foi mais ou menos contemporâneo do rabino que vimos antes, Isaac Abu da Fonseca, e eles se conheciam, se correspondiam. O padre Antônio Vieira se mudou para Salvador com os pais, foi ordenado padre jesuíta. É interessante. Em Portugal, os jesuítas lutavam contra a Inquisição, apoiando os Bragança, reis de Portugal, contra os Habsburgo, reis da Espanha. No Brasil, eram leais agentes dos inquisidores, os jesuítas, portanto, favoráveis à Espanha. O padre Antônio Vieira, escreveu alguns textos bem interessantes. Vejam o título: Desengano católico sobre a causa da gente da nação hebreia. Desengano católico significa erro. Memorial a favor da gente da nação. A gente da nação somos nós. E muitas outras cartas nesse sentido. Ele fez amizade com vários cristãos novos e criticou, foi até o Papa e criticou a perseguição aos judeus.
e, principalmente, criticou a distinção entre cristãos novos e cristãos velhos. Né? Sofreu pena de reclusão em Portugal, de 1600, durante 2 anos, mais ou menos, janeiro de 66 a dezembro de 1667. Foi várias vezes para o Brasil e para a Europa e tinha uma postura realista. Ele via que seria mais negócio, digamos, economicamente, além de ser mais correto eticamente, apoiar os judeus seria melhor para Portugal. E, de fato, com a expulsão dos cristãos novos, Portugal se tornou um dos países menos desenvolvidos da Europa, Portugal e Espanha. Né? Ele também defendeu que Portugal, com relação ao nordeste do Brasil, entregasse a região aos Países Baixos, à Holanda, pois gastava muito mais com a manutenção e a despesa do que obteria em contrapartida. Né? Além do fato de que os Países Baixos eram um inimigo militarmente superior a Portugal na época. Mas, enfim, não foi assim que aconteceu. Estamos nos aproximando do final. Vamos falar agora dos bandeirantes. Aí, 2 bandeirantes importantes, que eu não sabia que eram cristãos novos, mas o nome era bem conhecido, Antônio Raposo Tavares e Fernão Dias Paes Leme. Então, Antônio Raposo Tavares nasceu em Portugal, de família de cristãos novos, forçados a se batizar. Veio ao Brasil, bem interessante aqui, acompanhando o pai, que veio representar Dom Álvaro Pires de Castro, donatário da capitania de Itamaracá, São Vicente e Santo Amaro. Seu pai assume a capitania de São Vicente, da qual fazia parte a Vila de São Paulo. Tá? Vamos tentar simplificar. Isso não era muito honroso, mas os bandeirantes faziam, capturavam índios e os revendiam. Esse negócio se intensificou na medida em que Portugal invadiu o Nordeste e dificultou a vinda de escravos africanos. Aí tinha que pegar os coitados índios para trabalhar. Né? As motivações dos bandeirantes eram políticas. Né? A disputa entre Portugal e Espanha pelas terras da América. A rivalidade pela posse dos índios. Né? Os portugueses queriam escravizá-los. Os jesuítas queriam convertê-los ao cristianismo nas missões. Mas, na realidade, os espanhóis, os jesuítas, agiam com os índios da mesma forma que com os cristãos novos. Eles massacravam. Havia uma motivação ideológica. Os jesuítas eram os principais agentes da Inquisição, odiavam os cristãos novos e, portanto, os cristãos novos odiavam os jesuítas. Tá? Eles tinham motivação para combater as reduções aqui das nossas missões, aqui do Rio Grande do Sul, inclusive. Resultado do esforço dos bandeirantes, uma significativa conquista de terras para Portugal, terras que eram previstas para serem da Espanha, conforme o Tratado de Tordesilhas, mas os bandeirantes conquistaram essas terras para Portugal. Basicamente, cristãos novos também. Chegando ao final, a Inquisição terminou em 1821. Em 1821 foi o final oficial da Inquisição. E um motivo foi o Iluminismo, que foi a criação dos estados nacionais, Espanha, França, Itália, Alemanha, etc., e a separação entre os estados e a Igreja. As religiões passaram a ser menos importantes, os estados passaram a ser mais importantes, então a Igreja teve menos poder. Os judeus passaram a ser cidadãos de seus países, portanto, franceses de fé mosaica, é o que era o estado deles. E outro problema que levou ao final da Inquisição foi a falta de vítimas.
infelizmente, a maioria, mas é verdade, a maioria dos cristãos novos se assimilou, né? Tornaram-se cristãos. Agora, recentemente, estão surgindo o que nós podemos chamar de judeus novos, né? Principalmente no norte e no nordeste do Brasil, mas também em Portugal e Espanha. Essas pessoas estão, não sei, parece que o judaísmo tem algum charme ou alguma volta ao passado, ou talvez interesse em obter o passaporte europeu, também tudo entra. Descobriram que ainda tem hábitos, como isso ainda é usado no Nordeste, antes mesmo desses judeus novos, os mortos eram enterrados em mortalha branca, não com paletó e gravata, mortalha branca, chamada entre nós de kittel, cobriam espelhos, limpavam, varriam a casa nas sextas-feiras, varrendo para dentro, não para fora da porta. Então, são hábitos judaicos que, na realidade, muitos deles faziam não porque queriam se tornar judeus, mas porque não foram educados assim, né? A vida era assim. Sobre isso, tem um filme chamado A Estrela Oculta do Sertão, no YouTube, muito bom, vale a pena ver. E é isso, tá? Teríamos muito mais para conversar, mas já são 9 horas. Então, eu praticamente encerro aqui, deixando 2 perguntas, né? Se alguém quiser pensar ou responder, sinta-se à vontade. Uma delas qual é a receptividade nossa, dos judeus, digamos, do mainstream, sejam ortodoxos, reformistas, etc., ao retorno desses judeus novos, ex-cristãos novos, né? Hoje, eles precisam passar por um Beit Din. Isso é razoável? Ou eles foram obrigados a se converter e deveriam poder se tornar judeus também, né? Uma pergunta. A outra pergunta, mais complexa, por que nós sempre temos esses problemas, né? Por que o antissemitismo? O que nós não somos simpáticos? O que há? Né? Então, são 2 perguntas para pensarem. Muito obrigado. Cláudio, muito obrigado pela brilhante apresentação, pela brilhante pesquisa. E eu tenho certeza que a verdadeira história do Brasil foi essa que tu contou para nós. Tá? Não tenho dúvida. E queria perguntar, é assim que a gente aprende história no colégio israelita ou como a gente deveria aprender? Pelo menos meus filhos não sei, eu acho que não aprenderam muito sobre Inquisição no colégio. Eu acho que tu vai ter que dar essa palestra lá no colégio, Cláudio. Eu fiquei assim, maravilhado assim, é uma coisa pela da qual didática. não se falava nem entre os judeus, nem entre os cristãos. Não se falava entre os cristãos, eles naturalmente não têm interesse, porque não é digamos, uma atitude, a Inquisição não foi uma situação muito honrosa para os cristãos. E os judeus não falam porque não sabem, né? E a pesquisa sobre isso começou no século XIX, no fim do século XIX. E a grande pesquisadora disso, como eu falei, foi a Anita Novensky, né? Um dos primeiros livros que ela escreveu foi esse aqui, Cristãos Novos na Bahia. Aqui até tenho autografado. Legal. Eu sei, por exemplo, também dos meus antepassados, do lado dos Walter mesmo, uma parte veio de Portugal, né? E foi indo até chegar na Alemanha. Isso é o caso de muitos judeus alemães, como de judeus também da Europa Oriental. Eles foram se espalhando, tá? Muitos judeus portugueses e espanhóis. Saber isso. Cláudio, antes de passar a palavra para os colegas, vou tentar dar a minha opinião, né, para tentar responder a tua primeira pergunta.
Tá? Se os judeus novos devem passar por Bet Din, sim. Minha opinião é que devem passar, sim, porque até o cara chegar no Bet Din, ele passa, né? Tem aqui, eu estou vendo aqui alguns alunos do curso Shorashim, eles têm que ter cultura judaica, porque se eles não têm cultura judaica, não adianta eles se considerarem judeus, porque a gente precisa passar Ledor Vador. Tá? Então, fica aí a minha opinião. Sim, deve estudar bastante, no mínimo 1 ano, para passar por todos os Hagim, e a gente consegue aí ter uma pessoa com uma cultura judaica razoável para passar para a próxima geração. Pessoal, vamos passar então para perguntas ali no Reactions, aqui no Zoom. Pode levantar a mão, e as pessoas que forem levantando a mão aparecem em ordem para mim aqui, e eu chamo uma por uma pessoa para conversar com o Cláudio. O primeiro que tinha levantado era o Elones, e agora a Bela e o Ismar. Então, passo a palavra para o Elones, depois para a Bela e o Ismar. E o Matheus Salles, terceiro. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Walter pela excelente palestra, uma brilhante palestra, onde, com certeza, uma pesquisa histórica bastante profunda, onde muitos de nós temos raízes sefaraditas, né? Isso aí fez com que a gente procurasse, né, até se aprofundar mais em nossas origens, e é como a gente traz costumes antigos, né, de nossos antepassados, cobrir espelhos, varrer da casa, da frente para o meio, se dizia que não se devia varrer para fora, porque a gente ficava pobre, então a gente tem que varrer de dentro. Elas botavam a fortuna embora. Então, são tradições assim. Mas só para complementar ao Cláudio Walter pela brilhante palestra, foi um historiador assim de primeira categoria. Meus parabéns, fiquei bastante engrandecido com o conhecimento dessa noite. Obrigado, Cláudio. Grande abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu espero que isso seja apenas o início, né? Que isso tenha estimulado a procura. Eu esqueci de dizer, a Anita Novensky, ela passou meses ou anos em Portugal, na Torre do Tombo, chamada Torre do Tombo, em Lisboa, pesquisando documentos de 500 anos ou mais, né? Processos completos. Né? De lá é que ela conseguiu reconstruir boa parte dessa história. É fantástico. Fantástico. Quanta coisa boa e histórica, né, deve ter em bibliotecas pelo mundo afora, principalmente Portugal, Espanha, né, Amsterdã. Então, são locais assim onde teve muita participação dos faraditas. Valeu, Walter. Obrigado por tudo aí, pela excelente palestra. Eu que agradeço. Obrigado. Próximo, então, Bela e Ismar. Oi. Oi, Ismar. Oi, tudo bem, Cláudio? Parabéns. Tudo bem. Gostei Obrigado. muito da tua apresentação. E só para uma contribuição, em 2018, eu, a Bela, o próprio Carlos e a Débora, nós estivemos em Recife, num congresso da World Union, e aí visitamos essa sinagoga que tu mostrou aí, tu mostrou a de Amsterdã. Não, mostrei as duas. As duas. Sim, exato, mas internamente são iguais esta e a de Amsterdã. É importante porque a gente olha assim e lembra, né? E ela está totalmente reformada, aqui a de Recife, né? Por dentro, está muito bonita. E naquela ocasião a gente viu assim, eles fizeram nesse próprio congresso ali, a comunidade de Recife proporcionou ali a conversão ali de duas ou três pessoas que estavam... Eram mulheres, e já tinham outras que já tinham sido convertidas antes, também estavam presentes, e uma delas leu a
porção da Torá e a gente... Todas elas, cada uma a sua porção. E então a gente vê que é um grupo muito grande lá, que tem ainda de remanescentes desses cristãos novos, e estão buscando, né, o retorno ao judaísmo, né? E é o esforço do pessoal a retornar. Aquilo que o Carlos falou, assim, olha, tem que conhecer alguma coisa. Eu acho também, né? Tá certo. Só que num momento em que houve a conversão ao contrário, assim, tu te converter ao catolicismo, não te deram chance nenhuma, assim, disseram, ou tu é expulso, ou tu converte na marra, né? Sim. Então, agora, não tem, vão te fazer uma série de exigências para que tu te converta, mas, mesmo assim, tem muita gente e lá na fila fazendo cursos para conversão. Então, também, a gente, dos blocos de assuntos tratados lá, uma escritora, como é que se diz, dessas diretoras de cinema, ela mostrou um filme que a Bela vai mostrar para vocês aqui, ó. É esse, não sei se dá para ver aqui, vocês estão vendo? Mais no meio. Ah, tá. Esse filme foi feito lá O Rochedo e a Estrela. Vou anotar isso. Eu posso falar? Pode, por favor. Esse filme, esse documentário, na verdade, a gente trouxe esse documentário que a gente tinha interesse de apresentar na Cibra. No fim, não apresentamos no grupo Shirat Shalom, na época que a gente apresentava algumas sessões lá, tipo, assim, literárias e tudo. Eu vou me permitir só ler aqui, ó, Cláudio. Por favor. Vou usar uma lupa porque eu não enxergo direito. O Rochedo e a Estrela é uma longa-metragem em 35 milímetros, é documentário, dirigido por Kátia Mason e produzido pela Recife Produções. Gravado em 4 países, Brasil, Holanda, Estados Unidos e Curaçao, O Rochedo e a Estrela é um filme que já nasce internacional, na exata dimensão do tema abordado. As relações de Pernambuco com a Europa e, posteriormente, com a América, com a colonização holandesa, o Recife foi um grande exemplo de tolerância, humanismo, cultura e democracia, pois Maurício de Nassau organizou no Recife a primeira Assembleia Legislativa do Novo Mundo, as primeiras leis ambientais, assim como... como é que é aquilo ali? Assim como permitiu a construção da primeira sinagoga das Américas, Atzur Israel. E o Ismar falou na conversão, né, das 3 mulheres ali, naquela ocasião. O Daniel também estava junto, e na hora da leitura da Torá, o Daniel também leu a Torá também lá. Foi muito interessante aquele encontro, e isso aqui, eu digo assim, seria bom alguma hora a gente se reunir para ver isso aqui, né? Para ver esse filme. Gostaríamos muito. Isso. Muito obrigado. Parabéns, amei a tua palestra, gostei muito, e realmente a gente se sensibiliza, porque quanto sofrimento esse nosso povo, até hoje, né? Muito obrigado pelos comentários. Isso. Tchau, obrigado, pessoal. Passo, então, diretamente a palavra para o Wagner Dayan. Obrigado a todos. O Shalom Aleichem, que eu desejo a todos. E boa noite também. E ao palestrante, ao cumprimento, pela palestra bem esclarecedora e didática, ao qual me fez lembrar outras também, que eu já assisti pelo mesmo tema. É uma satisfação estar entre todos, entre vocês também, inclusive, mais uma vez. Eu estou e sinto-me israelita, bastante orgulhoso, graças ao Criador, nordestino,
aqui em Natal, Rio Grande do Norte, ao qual nós temos uma sinagoga, a princípio, há alguns que talvez não a conheçam, ou não tenham ouvido falar ainda, de nome Sinagoga Brais Palatnik, em homenagem a um judeu, que depois emigrou, foi morar em São Paulo, e artista de renome nacional, Brais Palatnik, sua família, a qual a minha história, inclusive, dado o momento atual, pelo que responde à primeira pergunta do palestrante também, dada a polêmica do tema em que são tratados no caso, os benianos, sim, os chamados filhos dos judeus forçados, ou como é comumente chamado no Nordeste, de judeus marranos também. Sim. Então, dada essa polêmica dos benianos, sim, no qual chega-se ainda uma conclusão, ainda que muito meio inevitável, de se passar pelo processo de iur, da conversão, ainda que com o judaísmo por opção, na qual eu faço parte, me orgulho de fazer parte junto com alguns colegas, junto ao apoio da Cibra, de Porto Alegre, eu agradeço, estou num processo, e ainda lembrando, dada a história dos benianos, sim, uma realidade muito grande no Nordeste é que, ainda que muitos que decidam ir para Israel, ou procurem fazer aliar a Israel, dado por alguns motivos, assim, ainda que infelizmente, por motivos muito econômicos, porque sabe-se que no Nordeste, infelizmente, é marcado pelaquela cultura de exploração, aquela cultura de subsistência, muitas vezes de sobrevivência e de dificuldade. Não a dificuldade bem, digamos, aquela retratada de forma literária, mas é uma dificuldade ainda comum, de muitas e muitas décadas. E muitos ainda vão, pouco a pouco, fazendo aliar a Israel, neste caso e em outros, mas muito principalmente por um desejo ardente que eles têm de viver judaísmo em toda a sua plenitude em Israel. Há um desejo muito ardente. Ainda que estudemos, procuremos entender na nossa comunidade e em alguns estados nordestinos uma aproximação, uma tendência, talvez, dos benianos, sim, ou aqueles que reunidos com suas lideranças, em suas casas de estudo, tem uma tendência, uma aproximação com uma forma mais abrangente da ortodoxia. Essa é uma realidade muito vivida entre nós. É um caso ainda que exige polêmica ainda e exige conflitos. Mas, além dos motivos óbvios, infelizmente econômicos, muitos têm um desejo ardente de viver judaísmo em sua plenitude, dada a dificuldade. E daí surgem desdobramentos, alguns reflexos, que, em parte, respondem também uma segunda pergunta. É algo que, se não rezemos para que entre nós mesmos tenhamos união, aceitação e reconhecimento. No geral, eu, além dessa palestra, como tem muitas também, inclusive, tem no YouTube, escolhendo a dedo, eu lembro que nesses costumes, inclusive, em quais nós nos lembramos historicamente dos nossos antepassados, avós, tataravós, pessoas mais antigas. Existem obras a respeito, inclusive eu posso citar, inclusive, pelo que eu me lembro vagamente, alguns que se interessem, uma obra de um professor sergipano chamado Marco Silva, no qual ele publicou algumas obras, entre elas, salvo engano, chama-se, intitulada Reminiscências do Criptocabalismo no Nordeste Brasileiro.
Então, são esses costumes que, obviamente, não teria autoridade, alguma propriedade a poder falar sobre isso, inclusive, mas que acredita-se hajam resquícios do misticismo sefaradi na Idade Média. Então, ele tem Wagner, deixa eu só fazer uma observação. A gente vai te convidar depois para tu fazer uma palestra inteira para nós sobre esse tema, mas hoje tem que ser só um resumo, porque o nosso tempo está acabando e a gente precisa 4 pessoas ainda para conversarem com o Cláudio. Pode dar um resumo para nós? Desculpas, mais longe disso, desse conhecimento. Mas, olha, foi fantástico o teu depoimento, o primeiro e até agora único depoimento de um personagem atual, vivo, dessa história. Hein, Cláudio? É muito interessante o que o Wagner tem para nos dizer. Então, o Wagner já está convidado para montar uma palestra para nós e dar esse depoimento dele e das pessoas, das relações dele, para a gente aqui, que nós vamos apreciar muito, Wagner. Excelente. Aceita? Carlos, eu acho que é preciso limitar os minutos para a pessoa se manifestar, porque senão é repetitivo, tem muitas pessoas querendo falar, e quem faz a pergunta não é para fazer discurso, é fazer uma pergunta. Beleza, obrigado, Gladys. Então, pessoal, a gente fala de forma resumida, né? Por ordem, o Matheus Salles, depois a Kátia e depois o Sander, e a gente encerra. Matheus. Olá, pessoal, boa noite. Então, quero dar parabéns, foi ótimo sua palestra, muito bem explicado, e eu acho que poucas vezes na vida vi algo tão amplo se falar tão rapidamente, então parabéns. Eu sou o Matheus, sou de Natal também, assim como o Wagner, faço parte também do Chomé de Saí de Natal, também sou formado em História. Eu acho que esse ponto que você tocou é muito interessante para a gente pensar muito nesses nomes, né, que a gente conhece, mas a gente esquece. Eu acho que você falar sobre o Isaac, né, o Rabino Isaac, foi fantástico, e também é bom que a gente pense em outros, né? Então, só uma dica assim para a gente pensar. Tem um cara muito bom chamado Ezequiel da Silva, que foi um rabino que foi expulso de Portugal e foi para Livorno, na Itália, e depois para Amsterdã, porque ele faz um livro chamado Periadash. Periadash é um livro que se parece muito com o Shulchan Aruch, que ficou na dúvida, tipo, se é ele ou enfim. Um cara fantástico também, uma pessoa gigantesca. E também, só para terminar, tem uma dica cultural para vocês, que existe uma cantora chamada Flora Jagoda, que é uma cantora que nasceu, se não me engano, na Bósnia, acho que é em Sarajevo, que ela canta várias músicas, né, ladinas, né, lá da época da Espanha, Portugal. Tem uma que se chama A Chave da Espanha, né, que ela conta como que essas famílias foram expulsas da casa, mas estavam consigo com a chave, né, que estão guardadas durante vários séculos. Também, assim, minha área de pesquisa é essa mesmo que você comentou, a parte mais Portugal e Espanha. Minha pesquisa é sobre um cara chamado Salomão Ibn Verga, que foi um judeu português que foi expulso de Portugal em 1590 pelo rei Manuel. Ele vai para a Holanda e lá ele escreve uma obra chamada Shevet Yehudá, que é a vara de Judá, que ele vai fazer uma análise, uma gênese do ódio dos judeus desde o mundo antigo até a sua época, né? Então passa por Fernando, Isabel, Manuel, enfim, todos esses monarcas. Então é só isso mesmo, parabéns, e eu não quero ser muito prolixo. Obrigado. Muito obrigado. Matheus é outro que eu vou convidar para fazer palestra aqui. O Matheus e o Wagner têm o meu contato para a gente se falar. Em 2024, a gente começa em março e até novembro a gente quer uma palestra aí, ou os dois juntos ou cada um. Você tem meu contato? Não tenho não. Eu posso pegar depois no final. Isso, o meu contato está no grupo de estudo, no site judaísmoparatodos.com.br. Certo, vou dar uma pesquisada. Obrigado. Mas no finalzinho eu vou colocar aqui
chat aqui enquanto a Kátia fala conosco. Nossa queridíssima Tá certo, obrigado. Kátia, nossa jornalista, eu vou botar no chat aqui e eu quero contato com vocês dois. Kátia? Mas olha, que eu estou emocionada, viu, professor Cláudia? Fiquei muito feliz com a tua palestra, porque parece que eu estou vendo a história da minha família. É uma coisa impressionante. Que bonito. Porque, do lado de mãe, né, meu avô é do Oliveira, carioca, né, veio depois para Porto Alegre. Minha avó materna é Sá, né, a gente já fez a árvore genealógica da família. Do lado de pai, sefaradita francês, né, que é a família que veio do Oriente Médio, caiu em Portugal, foi para a Espanha e fugiu para a França. Inclusive, tem até um chateau com o nome da família. Puxa, que chique! Né? É uma posada hoje. É uma posada. E eu buscando, né, essas minhas origens, e acho também que para esses, venho estudando isso, acho que para esses judeus, né, porque eles não deixaram de ser judeus, eles foram. Isso está no DNA, no sangue. Não. O povo não é uma coisa de conversa, não é uma coisa que você escolhe, você nasce. E isso está no DNA. Eu acho que deveria ter essa e é um chamado, né? Eu já falei para várias pessoas, é um chamado impressionante. E eu acho que sim, que para esse número de famílias e pessoas que realmente querem encontrar o seu origem, a gente deveria receber o conhecimento que nos foi tolhido, mas que não deveria ter a imposição da conversão. Ninguém converte aquilo que já é natural. E você já nasceu com DNA, né? Mas, assim, isso é um outro debate, né? Uma outra palestra. Sim. Mas, assim, Cláudio, eu estou emocionadíssima, porque parece que eu estou vendo a história da minha família e todo, né, aquilo que eu ouvia né, dos antigos, né, de não poder professar a sua própria fé e carrega dentro de si medos e até proibições de filhos. Eu sofri isso, de filho ser aquilo que é. Mas, enfim, né, isso são outros debates, mas eu estou felicíssima. Muito obrigada. Talvez a palestra tenha sido boa, mas o que foi muito bom foi o assunto. E todos outros que vierem, essa é uma história que a gente precisa contar sempre para não esquecer. Mais uma. Obrigado, Kátia. Obrigado, Kátia. Agora é o Sander e o Kurt. Pronto. Não. Lemos esse... Faz pouco tempo que a gente terminou de ler ele. A palestra do Cláudio foi maravilhosa. Uma síntese fantástica. E ele não falou só desse livro, ele trouxe vários outros. Inclusive, eu não sabia do Montesquieu. Foi muito bacana saber. Né? E eu achei muito bacana as perguntas que ele... Eu acho que merece uma ideiazinha, né? De que um judeu, uma pessoa, um filho dos forçados, um Ben-Anussi, que quer se identificar como judeu ateu, precisa fazer beitina? Não faz sentido, né? Mas a gente reconhece judeus ateus? Existem judeus ateus e eles fazem parte da comunidade judaica. E ninguém diz assim, tu é ateu, então tu não é judeu. Então, como é que fica? É muito confuso isso, né? Então, mas, em princípio, quando alguém vai participar da nossa comunidade, a gente pode estabelecer os critérios para acolher. Por outro lado, existe toda uma construção de manter, de alguma forma, os laços dentro da comunidade. E o Beit Din, ele funciona como uma espécie de portão, que hoje acolhe quem chega de uma maneira oficial. Então, não é uma conversão, é um reconhecimento.
Não, ninguém vai converter ninguém, mas existe o reconhecimento. E, a partir dali, a pessoa é aceita de uma maneira integral na comunidade. Isso é uma coisa bem legal. E também serve como portão para o próximo curioso, que vai ter que mostrar que ele não é só um curioso, que ele realmente está entrando como igual. Então, é legal o processo de conversão, não é ruim. Sem falar que é uma oportunidade, né? Esse processo de conversão, né? Que é uma oportunidade para a pessoa, né, ganhar isso que ela veio buscar nesse processo. É legal, eu acho bacana. E sobre o motivo, né, eu vejo assim, os motivos eles são sempre depende de qual é o fundamento que tu procura. A gente pode procurar fundamento místico, né? Fundamento místico é que os judeus pecaram, né? Eles cultuaram outros deuses, fizeram muitas coisas erradas e Deus então fez eles transitarem por outras nações e serem perseguidos, torturados e maltratados até o momento que Deus vai se apiedar de nós e nos trazer como Messias para dentro, de volta para Israel, né? Mas essa é uma razão, uma coisa bem conhecida, não tem muita novidade. Mas a gente pode também pensar em motivos materialistas. Quando a gente fala em motivos, a gente está pensando em motivos científicos, materialistas, né? Então, um motivo é o econômico, né? Existe uma economia da fé. E, em algum momento, os judeus se colocaram como uma oposição a outras fés. Fé católica, fé luterana e outras. Então, eles faziam parte dessa disputa e essa disputa ela envolvia uma certa fruição de benefícios dos grupos, né? Então, como grupos, de Grêmio Internacional, que nem França e Alemanha, que nem Espanha e Holanda, e disputam benefícios. E os judeus estão ali e são pequenininhos, então eles apanham de todo mundo. É um grupo pequeno, apanha de todo mundo, né? Para além disso, por algum motivo, isso ainda tem que ser compreendido, não é compreendido, os judeus têm sido um grupo humano extremamente industrioso, extremamente produtivo e, como tais, com muito poder econômico e político em várias fases da história. Isso é inegável, né? Os judeus eletrificaram a Alemanha, uma coisa absurda. Eles praticamente iniciaram as condições de uma Alemanha economicamente desenvolvendo, ameaçando o poderio alemão e francês que renudou na Primeira Guerra Mundial. Os judeus, a química fina foi desenvolvida pelos judeus, a metalurgia era dos judeus, a siderurgia era dos Fon, mas a metalurgia era dos judeus. Então, eles souberam sempre conquistar espaços e contribuir bastante, né? Como é que os judeus acabaram na Alemanha? Eu não sei se vocês vão saber a origem, eu não sei, eu li tanta coisa, eu não sei de onde eu tirei. Mas os judeus vieram dos judeus sefaraditas via Turquia para a Alemanha como armeiros. Os judeus eram armeiros na Turquia. Quando a coisa ficou difícil na Turquia, os alemães convidaram os judeus para irem levar a arte das armas para a Alemanha. Então, os judeus sempre tiveram em fronteiras de conhecimento e tecnologia, ou pela forma apaixonada de estudar, pela curiosidade cultivada, cultural, o povo do livro, eles estavam sempre levando conhecimento, inovação e conquistando os benefícios disso. Então, sendo um grupo tão frágil e, ao mesmo tempo, com tanto poder e dinheiro por causa merecido, é muito fácil um grupo resolver. Sabe o quê? Nós estamos na pior. Vamos nos livrar desses judeus e pegar o que é deles. E isso aconteceu da parte. Inclusive, no livro, se eu bem entendi, existia uma crítica. A igreja, a Inquisição não perseguia todo e qualquer cristão novo, coitado, que passava pela frente. Tinha que ter muito dinheiro, porque ali tinha sempre interesse econômico. Bastava acusar alguém de judaísmo, o cara já perdia tudo que tinha. E nenhuma tentativa de se defender era válida. Quanto mais ele se defendesse, mais próximo estaria da fogueira. Ele tinha que aceitar que era. Porque se ele recusasse, se ele quisesse provar, pior, se ele fosse competente para provar, estava ferrado. Bom, ele tinha que dizer, era assim, estava defendido. Está convidado para ser palestrante. Gente, parabéns, maravilhoso.
Nota 1000. Muito obrigado, Sander. Muito obrigado, Kurt. Eu agradeço também para o Sander pela bela palestra. E passo, então, a palavra para o Cláudio Walter para comentários finais e encerramento. Puxa, essa parte eu não preparei. Tá? Mas aí Mas é que está, meu. Isso é que vai. Eu fiquei... uma coisa que eu esqueci de dizer, a Igreja, a Inquisição, perseguiu cristãos velhos e queimou-os na fogueira. Por exemplo, Giordano Bruno, o da rua aí perto. Tá? Galileu Galilei, quando ele disse que a Terra girava em torno do Sol, foi preso, etc., teve que se retratar e tudo mais. Né? Então, isso eu esqueci de dizer, desculpe. Mas eu fiquei muito satisfeito, né? Agora estou um pouco aliviado também, naturalmente, mas muito satisfeito com a contribuição de vocês, que enriqueceu muito, tá? Trouxe fatos novos, né? Contribuições muito boas. Tá? Muito obrigado, e pelo esforço também do Carlos de me fazer aprender a usar o Zoom e o PowerPoint e tudo isso junto. Muito obrigado. Grande, Cláudio. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Então, pessoal, vou encerrar aqui a gravação.